Olá, estamos no canal Verdade e Erro, voltado para a Bíblia, estudos da Bíblia, e hoje vamos iniciar o estudo, o dom de línguas, o verdadeiro e falso. E para o dia de hoje temos nosso convidado aqui, que é o pastor Luiz Flávio, e o meu amigo aqui, estudante da Bíblia, o Thales. Eu gostaria de apresentar para vocês o pastor Flávio. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É muito bom a gente estudar a Bíblia e principalmente um tema tão relevante quanto esse. Pastor, você tem algumas formações, pastor, inclusive história, né, pastor? Sim, eu sou formado em teologia, sou formado em história também, em biologia e ciência da natureza e sou pastor da Igreja Adventista há 22 anos. Tá, muito bem. Então, é importante porque é o seguinte, esse assunto é um assunto muito polêmico. Então a gente precisa estar bem embasado na Bíblia, embasado na história, embasado em vários aspectos aí, para a gente chegar num consenso e saber qual que é a verdade sobre tudo isso. Porque hoje em dia está sendo muito difícil a gente saber da verdade, assistir vários vídeos aí que não mostram a verdade que a gente conhece da Bíblia, que é o dom de línguas verdadeiro. Está tendo muito dom de língua falso. E é para isso que a gente está aqui hoje no estudo, para desmistificar isso. E agora tem o meu amigo também, o Thales, gostaria de apresentar ele. O Thales ele é estudante da Bíblia, ele está estudando comigo. Thales, você pode se apresentar para a gente, por favor? É isso aí, eu sou o Thales, estou aqui estudando hoje, né? Ao longo do tempo estudando com o Fábio, agora também com a presença do pastor, vou tirar algumas dúvidas aqui. E para mim é um prazer estar aqui com eles aqui hoje. Vou dar um testemunho também no final. É isso aí. É isso aí, né, pastor? É isso aí, é uma bênção a gente estar junto, conversando. E é bom a gente falar de Deus e da Bíblia, né? É uma bênção. Uma bênção, graças a Deus. Pois bem, hoje em dia, as pessoas nas denominações, existe a igreja pentecostal e a neopentecostal. A neopentecostal são igrejas que focam mais na prosperidade, em curas, né, milagres, com a doutrina mais branda. E conta o dom de línguas também. E a igreja pentecostal, uma igreja mais tradicional, com a doutrina mais forte um pouco, que também ela tem o dom de línguas também na igreja, né? Que, portanto, ela denomina pentecostal e a outra neopentecostal. E hoje vamos falar sobre isso. Mas primeiro, vamos explicar o que é o dom de línguas verdadeiro. O pastor Flávio, o senhor pode falar para a gente o que é o dom de línguas verdadeiro? A gente podia começar citando Atos capítulo 2, depois a gente pode fazer a leitura também. E ali a gente vê os apóstolos reunidos com milhares de pessoas que vieram de várias nações, inclusive Atos capítulo 2 lista essas nações diferentes, e a gente vê a necessidade que Deus teve de comunicar o evangelho para essas pessoas de vários idiomas e nações diferentes. Portanto, a conclusão que nós tiramos, apenas analisando esse verso, tem muitos outros, que o dom de línguas verdadeiro tem a ver com a edificação das pessoas recebendo o evangelho. Portanto, o dom de línguas, em Atos capítulo 2, tem a ver com interpretação de idiomas que existem na terra para comunicar a salvação e o evangelho. Quando a gente vê o dom de línguas que não edifica as pessoas, que não traz edificação e não traz evangelização, não é o que a gente está observando na Bíblia, né? Sim, então, e para saber por que foi dado o dom de línguas, tem um porquê que foi dado esse dom de línguas. Em Atos capítulo 2, está bem claro ali, começaram a falar outros idiomas. Pastor, só procura para a gente em Atos capítulo 2 e depois você dá uma leitura para a gente, por favor. Enquanto isso, eu vou explicando por que foi dado o dom de línguas. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 até o 20, ali, Jesus Cristo dá uma ordem para os seus discípulos. Ele tinha ressuscitado já, então a pregação ia começar a pregação agora do evangelho para os gentios. E ele disse assim: ide, pregai o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, Jesus Cristo mandou agora os apóstolos, os discípulos, a pregar o evangelho para as outras nações. Igual ele falou, ide, pregar o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Agora, como que pessoas ali, assim, alguns incultos, outros cultos, como agora que essas pessoas, sem conhecer a língua das pessoas lá de fora, iriam agora pregar o evangelho para várias pessoas de outras nações? A toda nação, tribo, língua e povo.
É por isso que foi dado o dom de línguas, para poder pregar o evangelho para as outras pessoas que não conhecem o evangelho e também não conhecem a língua dos discípulos, que era o aramaico. Então foi dado o dom de línguas em Atos capítulo 2, que foi a primeira revelação do dom de línguas, dia de Pentecostes, que o pastor vai ler para a gente ali, para ficar bem claro que ele mostra língua de idiomas, no caso. Então o dom de línguas nada mais é, nada menos do que a capacidade de você falar um idioma, outro idioma que você não estudou, porém você vai falar, porque é um milagre ali sobrenatural, vindo da parte de Deus, a capacidade de você falar um outro idioma sem ter estudado para pregar as grandezas de Deus. Pode ler, pastor. Eu vou ler aqui Atos capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E o verso 4, olha que interessante. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, no plural. Não está no singular. Isso aqui é muito importante. Segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Olha o verso 5. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, Atos capítulo 2 aqui faz o cuidado de citar essa informação de línguas, no plural, não língua, e nações debaixo do céu. Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluía a multidão que se possuía de perplexidade, portanto, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, esse texto é muito curioso, né? Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, não está falando de uma língua estranha, mas a língua dele. Verso 7. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus que esses aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Eu acho que uma das chaves desse texto aqui é o verso 8, que ele fala assim: como ouvimos falar em nossa própria língua materna. Língua materna, a língua que nasceu, né? Pois, agora vem a lista de nações. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfígia, do Egito, das regiões de Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então aqui é o ponto principal, porque eles estavam ouvindo nas próprias línguas, no plural, não língua. Só uma pergunta, pastor. Não. Então, eu percebi, então começaram a falar uma língua que existe, pastor. E conforme eu quero dizer uma coisa aqui, antes de a gente começar a aprofundar mais no estudo, a nossa intenção aqui não é falar mal de pessoas, de pastores, de ninguém. A intenção da Igreja Adventista é mostrar as verdades para as pessoas, é mostrar como entender a Bíblia, porque o nosso intuito não é ofender ninguém, viu? Se você está fazendo esse estudo, se você deu atenção para o nosso vídeo aqui, saiba disso. A intenção nossa não é te ofender, mas que você descubra a verdade, deixe o Espírito Santo entrar dentro do seu coração e abrace essa verdade. Porque isso aqui não é uma simples discussão, um simples estudo, não. Isso aqui é para abrir a nossa mente. Se você está sendo enganado ao longo do estudo, que a gente vai mostrar qual que é o engano, se você se encaixa em algum engano desse, se você entrou para servir a Deus de verdade, entenda o que a gente está dizendo aqui. Igual o pastor leu. O dom de línguas, então, foi dado para pregar o evangelho para pessoas de outras nações, de outras línguas. Então, a verdadeira igreja pentecostal, ela fala em idiomas que ela não aprendeu. Ela fala para pregar o evangelho para outras nações. Ou seja, se ela for numa aldeia de indígenas ou num outro país, ela caminha no outro país aí e ela descobre o Espírito Santo mostra para ela que ela tem que falar agora do Evangelho de Cristo para essas pessoas. Mas ela não aprendeu esse idioma indígena, por exemplo. E aí ela vai na fé e começa a falar para essas pessoas de Deus na linguagem dela mesma. Só que ao mesmo instante, esses indígenas começam a entender o que essa pessoa está falando.
Então a pessoa começa a pregar o evangelho na fé para esse indígena, ele começa a entender o que é que essa pessoa está querendo dizer. Esse indígena então conhece da palavra de Deus. Então esse é o dom de línguas falado na Bíblia. Pastor, é isso mesmo, pastor, que eu falei? Então, é exatamente isso. Quando nós vemos o propósito dos dons espirituais, o primeiro propósito tem a ver com a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, para a gente ser edificado, para a gente crescer na fé, a gente precisa conhecer e entender para isso edificar a nossa fé. Ou seja, o dom espiritual ele não é dado para exaltação própria ou para classificar um crente mais crente, um crente menos crente, mas para edificar o corpo de Cristo. Esse é o primeiro propósito. E no caso de Atos capítulo 2 aqui, como nós lemos, tinha um propósito, porque era uma festa muito importante, Pentecostes, que reunia milhares de pessoas, ou seja, uma super oportunidade que Deus viu de comunicar o evangelho para essas pessoas no idioma delas, e elas agora voltariam para suas regiões e ali se multiplicaria dessa forma, né? Ou seja, houve uma necessidade de evangelização em massa aqui e que foi acelerada. Ou seja, eu não consigo ver, colocando a Bíblia e o princípio que Lutero estabeleceu, né, só a Escritura, só a Bíblia, olhando só para a Bíblia aqui, eu não consigo entender línguas estranhas, ou língua de anjos, ou línguas que ninguém interpretam, ou línguas sem tradução, ou línguas sem significados. Eu não consigo ver isso no texto bíblico de forma especial. Então, pastor, o senhor entrou num tema aí bem interessante, que eu fui convidado para ir numa igreja pentecostal, e lá eu cheguei, a pastora me fez uma pergunta um tanto capciosa. Falou para mim assim, escuta, você é adventista, né? Eu virei para ela e falei, sim. Então vocês não acreditam no Espírito Santo? Acreditamos, sim. Não, vocês não acreditam? Não acreditam. Eu falei, acreditamos sim, mas por quê? Por que não acreditamos? É porque vocês não falam em línguas lá. Eu falei, não, mas acreditamos no dom de línguas. Mas não acredita não. Eu falei, acredito. A gente acredita que o dom de línguas é a capacidade de você falar um outro idioma que existe debaixo dessa terra para poder pregar o evangelho para as pessoas que não sabem do evangelho e que não entendem a sua língua. A gente acredita sim. Ela chegou e chamou outro pastor. Falou, pastor, chega aqui um pouquinho. E esse pastor chegou. E ela falou para ele, pastor, é verdade que ele falou? Ele falou que acredita no dom de língua lá na igreja adventista, que a capacidade de você falar outro idioma é só esse dom de língua. Aí o pastor chegou e falou para mim assim, não, ele tá certo, só que não existe só esse dom de línguas. Existe esse dom de língua que ele falou sim na Bíblia, idiomas, e também tem a língua dos anjos, que é na qual ele batiza a gente. Então a igreja pentecostal hoje, ela fala na língua dos anjos, não nessa de Atos capítulo 2. Entendi. Então aí, pastor, a gente queria ler aquela passagem de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, pastor. Antes da leitura, deixa eu só fazer um comentário. Se a gente for olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, quando a gente vê em Gênesis, por exemplo, eu vejo ali, e disse Deus, haja isso, haja aquilo, e Deus falou e se formou. Quando eu vejo na Bíblia Deus falando, as pessoas ouviram, a natureza ouviu, todo mundo entendeu de forma 100% inteligível, né? Quando a gente vê na Bíblia os eventos onde os anjos apareceram para seres humanos e se manifestaram, todos eles as pessoas entenderam. Por exemplo, se Deus apareceu no Antigo Testamento, ele falou com os patriarcas, então os anjos falam hebraico. Ou por exemplo, para Maria, falou, você vai ser a mãe do Emanuel, do Deus conosco, de Jesus. Então, ou o anjo falou hebraico ou grego, né? Nós sabemos que Jesus, ele lia em hebraico, não sei se ele falava em hebraico, mas que ele lia em hebraico, porque a gente tem a citação de Jesus aqui citando Isaías. Provavelmente ele falava aramaico fluentemente e conhecia o grego também. E quando o anjo falou com Maria, será que falou em aramaico ou grego? Eu não sei, o fato é que ela entendeu, ela ouviu, e todas as aparições de anjos aos seres humanos, eles compreenderam. Portanto, Hebreus nos diz que Deus quer se revelar para nós, e quando ele se mostra, se revela, é de forma inteligível, ele não vai falar uma coisa que não tem um significado, uma compreensão para a pessoa que está recebendo. E vamos agora para o texto, né? No caso, o senhor falou que Jesus não lia... não lia... Não, ele lia em hebraico. Isso, ele falava em aramaico. Falava fluentemente em aramaico. Isso, aham.
E provavelmente, nós não sabemos, é difícil afirmar, tá bom? Mas provavelmente ele falava em grego também, né? Ou soubesse grego, porque era uma língua muito comum na época. Agora, certamente Jesus falava em aramaico, né? Isso. Então o senhor vai ler pra gente qual passagem agora, pastor? 1 Coríntios, que você mencionou, Capítulo né? 14, versículo 2. Procurar. É isso. Porque também, é igual o pastor falou. Quando o anjo apareceu para Zacarias para falar que Isabel iria dar luz a João Batista, ela não falou, o anjo não falou em língua de anjos com Maria, Sim. com Isabel. E quando foi falar para Maria também sobre Jesus, o anjo Gabriel, ele não falou também em língua de anjos para Maria. É lógico que, com certeza, acredito eu, que tem uma língua de anjos, sim. Mas é uma língua muito sofisticada. Eu acredito que é uma língua de muitas águas, ou uma língua muito sofisticada, que realmente deve ter, sim. Só que todas as vezes que falou com o ser humano foi na língua humana, para o ser humano entender. E a menção de língua dos anjos é 1 Coríntios capítulo 14. O apóstolo Paulo falou: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então, eu não consegui achar parte nenhuma na Bíblia que o apóstolo Paulo falou em língua dos anjos. Ele mencionou ainda que eu falasse, não o que ele falava. Sim. Não é isso? Então, o senhor vai ler pra gente aí, pastor? 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2? Isso. Que diz assim, ó. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala a mistérios. Isso. Pastor, então, esse mistérios aí é onde as igrejas pentecostais se agarram. Entendi. Então, essa primeira parte do curso aqui, da nossa explicação sobre o dom de línguas verdadeiro, essa aí fica claro pra gente. Igual a pastora falou, lá outro pastor falou, pentecostal, que realmente existe esse dom de línguas. Que é a capacidade de você falar um outro idioma sem você ter estudado pelo milagre do Espírito Santo. Mas eles não se agarram nessa. Eles agarram nesse versículo que o senhor leu. Entendi. Que a língua que é falada lá é a língua dos anjos. Eu gostaria de mostrar um vídeo aqui para a gente reagir. Mais uma vez, eu não quero ofender nenhuma pessoa pentecostal, que se diz pentecostal, com o que a gente vai falar aqui e mostrar. Mas é só para a gente ter uma noção do que é falado lá. Do que é o entendimento deles. Certo? Vamos ver então. Se vale língua dos homens, vale língua dos anjos. Portanto, Gordon Fee, no seu comentário de 1 Coríntios capítulo 13, ele diz que esta língua dos anjos é a língua que Jesus batiza os crentes, é falar em mistério com Deus, é a língua dos anjos. E o John Piper também aponta para o fato de que estas línguas dos anjos são as línguas estranhas, que aqui na terra ninguém entende, porque nós falamos diretamente com Deus em mistérios. Agora fica aí para vocês pensarem. Então, pastor, aqui o pastor ali da igreja evangélica, pentecostal, ele falou que a língua que é falada hoje que os crentes falam é a língua dos anjos. E como entender então 1 Coríntios capítulo 14? Ali, durante a leitura, o senhor pode ler pra gente o capítulo 14, pastor? E a gente vai dando pausa, explicando de pouquinho em pouquinho? A partir do versículo 1, né? A partir do versículo 1, por favor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ou seja, dá para perceber aqui que o principal dom não é o de línguas, né? Mas é o de profecia. Verso 2: Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala em mistérios. O que nós entendemos aqui é que se alguém estiver na igreja falando um idioma diferente da congregação, da comunidade, a comunidade não vai ser edificada porque não vai entender aquela palavra. Ou seja, o nosso propósito é falar do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, da salvação pela graça. Vocês que estão me ouvindo aqui em português estão sendo edificados por essa palavra. Se eu estivesse aqui falando num contexto de língua portuguesa em chinês, ou em grego, ou sei lá o que, em japonês, vocês vão ser edificados mesmo tendo o maior e o melhor e o mais importante conteúdo para passar, né? Então aqui quando uma pessoa fala
para um público de um idioma diferente, ele está falando em mistério. Agora, por que só Deus entende? Porque Deus é onipotente, ele conhece todos os idiomas, ele conhece todo o coração, ele vai entender absolutamente tudo. O verso 3 diz: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, o ponto principal aqui, né, é a igreja ser edificada. Se a igreja não vai ser edificada, a gente não entende como dom de línguas. Então, pastor, então, o começo aí da sua explicação, que você vai continuar lendo pra gente, eu entendi, lendo 1 Coríntios capítulo 14, que o apóstolo Paulo ali, ele está fazendo uma repreensão para a igreja de Corinto. Sim. Porque a igreja de Corinto, pastor, ela dava muito trabalho Verdade. pro cristianismo, não dava? Ali Dava. tinha tudo quanto é tipo de pecado ali. E ali, pelo que deu de entender em 1 Coríntios capítulo 14, ele está fazendo uma repreensão na igreja de Corinto, porque eles não estavam deixando o Espírito Santo usarem eles estavam querendo usar o Espírito Santo. Eles colocavam uma pessoa ali para falar, a pessoa era de outro idioma, para poder fazer uma oração na frente lá para pessoas de outros idiomas. E ali elas acabavam falando em mistérios. Porque só Deus entendia a pessoa, porque Deus entende todo idioma que existe debaixo da terra. Então ali foi uma repreensão para a igreja de Corinto. O senhor vai continuar lendo para poder. Aí vai mostrar para a gente que fala assim: se a pessoa fala em outra língua, a pessoa, como indouto, vai dizer o amém se ela não está entendendo nada. Então, o senhor vai continuar fazendo leitura para a gente, por favor? Eu só vou fazer um comentário, por exemplo. Como identificar a língua dos anjos? Qual o idioma que os anjos falam? Eu não sei, não está revelado. A Bíblia fala: o que está revelado é para nós, nossos filhos, o que não está revelado pertence ao Senhor. Em nenhum momento a gente vê na Bíblia aqui um dicionário de língua dos anjos ou uma menção à fala de língua dos anjos no idioma dos anjos. Claro, como você já mencionou, também creio que existe um idioma dos anjos. Qual é? Eu não sei. Não está revelado. Isso. Agora, eu não creio também que são essas línguas estranhas, porque pelo pouco que eu vi e frequentei visitei muitas dessas igrejas, eu percebi que existem diferenças nas palavras estranhas, em dom de línguas estranhos. Então seria um idioma confuso. Ou seja, se a língua dos anjos é uma língua confusa. E no céu eu não entendo como tendo confusão, mas ordem e decência, né? Ordem e decência, muito bem, pastor. E foi o que o apóstolo Paulo foi fazer aí. Aí ele continua falando, o senhor vai dar a leitura pra gente? Vou ler continuando o verso 8, né? Isso. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, e provavelmente ele falava mesmo outros idiomas, em que vos aproveitarei se não falar por meio da revelação, ou da ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que, instrumentados, animados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Então, isso aqui é sensacional, né? O que ele está dizendo é que, se numa orquestra, né, cada instrumento tem o som e a gente consegue identificar claramente se é uma flauta, se é um piano, se é um violino, se é uma guitarra, se é uma bateria que está tocando, da mesma forma os idiomas, né? Eles têm os significados dentro do seu idioma. E essa comparação que Paulo faz aqui é muito esclarecedora, né? Pastor, então quer dizer que não existem dois dons de línguas. Você falar em língua dos anjos e falar em idiomas. É só idioma. Eu acredito que existe o dom de línguas, mas não o língua dos anjos, que não foi revelado para nós. A gente não conhece. Como eu já disse, nós temos várias e várias aparições de anjos e interação de anjos com os seres humanos revelados na Bíblia. E, inclusive, hoje também a gente tem muitas interações, e tem um livro da Casa Publicadora Brasileira, Anjos, Exército Invisível de Poder, Exército Invisível, eu não lembro agora, é do pastor Wilson Sarles, se eu não me engano, Anjos do pastor Cesócio de César, o Anjo da Casa Publicadora Brasileira também, de Ellen Goldwhite, que fala de milhares de interações de anjos atualmente, inclusive com os seres humanos. E nenhuma delas eles falaram um idioma que não fosse inteligível, ou não fosse identificado pelas pessoas que entraram em contato com os anjos.
Então, eu não acredito que o dom de línguas tenha a ver com essa língua de anjos. Isso não foi revelado na palavra nem pelos próprios anjos. Mas eu acredito que o dom de línguas tem a ver com idiomas diferentes, com o propósito de edificar e de evangelizar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando a antiga União Soviética caiu e abriu-se para o mundo de uma forma geral, o pastor Mark Feeling foi fazer uma conferência na Rússia. E naquela época, eu estou falando em 1990, 1995, por aí, era muito difícil alguém que pudesse interpretar russo e inglês, né, por causa da Guerra Fria, aquele conflito entre Rússia e Estados Unidos e tal, União Soviética e Estados Unidos. E a intérprete que ia passar do inglês para o russo lá nessa conferência ficou doente e foi uma dificuldade muito grande a comunicação, de modo que em algum momento o pastor Mark Feeling começou a pregar em inglês e as pessoas ouviram em russo. Conclusão, o evangelho foi comunicado, Nossa. vidas foram alcançadas e transformadas. E para esse propósito de edificação, de evangelização, o dom de língua serve, né? Depois disso ele não falou mais de forma que as pessoas entendessem em russo, mas eu creio que esse é da manifestação verídica do dom de línguas. O segundo, uma menina que foi numa tribo remota, perto da Austrália, eu não lembro o nome agora, ela em algumas semanas, se eu não me engano, em poucas semanas, 3 ou 4 semanas, aprendeu o idioma, o dialeto da comunidade específica ali. Ou seja, isso mostra o dom de línguas, ou seja, você não aprende um idioma em algumas poucas semanas. Eu, por exemplo, estou estudando inglês faz 8 anos e não consigo falar nada. Espanhol, estou estudando há muitos anos, a gente mal fala uma palavra ou outra. Ou seja, não é tão fácil a gente aprender idiomas. Mas quando tem um propósito específico, que Deus vê a necessidade, aí sim se manifesta o verdadeiro dom de línguas com o propósito de evangelizar. Pois bem, então, pastor, essas línguas estranhas que falam em mistérios, então, em Isaías capítulo 33, versículo 19, está escrito lá assim, porque é o seguinte, nessa parte, Isaías, ele menciona o seguinte aqui, o povo de uma nação diferente lá, os assírios, né, pastor? Sim. Porque o povo de Israel, na época, também dava muito trabalho para Deus. E aí Deus usava a Síria como cetro de ferro para punir o povo de Israel, para repreender eles, para dar lição para eles. E aqui vai mencionar deles. Olha só o que é língua estranha aqui, se referindo aos assírios. Versículo 19 de 33 de Isaías. Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara, ininteligível. Agora vamos voltar um pouquinho, Isaías capítulo 28, o versículo 11, falando deles ainda. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Então note bem, ele comparou um idioma que existe com língua estranha. Uhum. Por que é estranho? Porque a gente não conhece. Se chegar uma pessoa falando um idioma que você não conhece, você não vai entender, pastor. E aquela língua para você é o quê? Estranho. Estranha. Então a língua estranha que o apóstolo Paulo está falando era um idioma que estava sendo falado lá na igreja de Corinto, sem necessidade alguma. É como se eu subisse no púlpito, orasse em egípcio, onde um povo fala em português. Seria estranho para a gente aquilo, mas Deus entende, por isso que fala que edifica a si próprio. Porque Deus entende todo idioma. E como Deus entende todo idioma, está edificando somente a pessoa. E não a congregação. A congregação não tem nem como falar amém. Exatamente. Porque eles não entendem. Então a igreja pentecostal lê essa passagem, eles pensam que é falar essa língua que é falada lá nas igrejas. Só que não é. O apóstolo Paulo aqui está fazendo uma repreensão. Fique calado. O senhor pode continuar lendo pra gente lá 1 Coríntios capítulo 14? Parou na onde aquela hora, pastor? Eu vou continuar lendo, mas antes eu quero fazer só uma menção a Marcos capítulo 16, verso 17. Com certeza. Que fala ali que os que receberam o Espírito Santo falarão em novas línguas. No grego que foi escrito, o Novo Testamento foi escrito em grego comum, tem algumas partes em aramaico, o Antigo Testamento em hebraico e algumas partes em aramaico. Daniel,
livros de Esdras tem trechos em aramaicos também. Mas nesse texto de Marcos, capítulo 16, verso 17, quando fala ali que falarão novas línguas, no grego tem duas palavras para novas, a palavra kairos e a palavra neos. A palavra que Marcos usa aqui é a palavra kairos, que é novo, mas que já existe. Então, por exemplo, saiu um celular novo da marca tal, mas já existe o celular. Agora, um produto que não existe, ele iria usar a palavra neos. Ou seja, no texto de Marcos 16, 17, a palavra usada para novo é a palavra kainos. É o novo que já existe, ou seja, se referindo a idiomas, né? Eu vou voltar aqui então para 1 Coríntios, né? Capítulo 14, E até o senhor achar aqui, eu vou dando mais um comentário aqui. Então, ao longo do estudo aqui, a gente está percebendo que o dom de línguas na Bíblia, não existe outro dom de línguas a não ser a capacidade de você falar outro idioma para poder pregar as grandezas de Deus para outras nações. Então, segue-se que você, numa igreja na qual é da sua língua, não tem necessidade de você falar língua nenhuma ali, exceto se tiver alguma pessoa lá em árabe, ele é egípcio, no caso, ou alemão, e ele não entende o português. Aí você está pregando em português lá na frente, de repente essa pessoa começa a entender o alemão, ou até mesmo você fala em alemão para essa pessoa. Isto é a capacidade do dom de línguas, de interpretação, né, de entendimento, para você entender e pregar a palavra de Deus. Então, o dom de línguas na Bíblia é só essa capacidade. Não tem outro motivo de ter o dom de línguas na Bíblia. Achou, pastor? Achei. Continuando aqui o texto de 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 9, né? Continuando aqui no versículo 9. Olha que interessante esse texto, e eu acho que é um dos textos-chave nesse contexto aqui, né? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, como entenderá o que se dizeis? Então. Ou seja, né? Paulo está falando aqui, enfatizando a necessidade da gente entender, da gente compreender, né? Porque estareis como falando ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes. Uma tradução possível seria, há, portanto, muitos tipos de idiomas. Há, portanto, né, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Ou seja, o japonês faz sentido para o japonês, o grego para o grego. Então vamos dar uma pausinha? Vamos mostrar mais um vídeo aqui, mais uma reação, mais outro vídeo de a tentativa de falar o dom de línguas, pastor. Pois não. Mas pode continuar aqui, porque eu fiquei sem o vídeo aqui, mas tudo bem. Pode continuar, pastor. Eu vou fazer mais uma menção aqui enquanto você acha o vídeo, né? Para a gente conversar um pouquinho. E no verso 11 também é sensacional. Paulo fala assim, ó. Se eu, pois, ignorar o significado da voz. Ou seja, se eu ignorar a tradução da palavra, né? O significado da voz. Sereis, olha a palavra que ele usa aqui, a mesma que você mencionou em Isaías. Serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Se vale... Então, não, pode falar. Ou seja, aparece aqui a palavra estrangeiro, né? Ou seja, estrangeiro de idiomas... Então, isso. É isso mesmo. Pode continuar, pastor. Idiomas estranhos, né? E o verso 12, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, o ponto principal aqui é a edificação da igreja. Ou seja, se o dom de línguas não edificar a pessoa, não comunicar a mensagem da cruz, não comunicar a mensagem da graça, não comunicar a mensagem da salvação clara, nítida como o sol, não faz o menor sentido ela ser comunicada. Isso não é dom espiritual, porque ninguém foi edificado, né? Então, pode colocar o vídeo? Pode, vamos lá. Então, é muito interessante isso aqui, pastor, porque olha só que... Achei isso aqui. Seu batismo no Espírito Santo e seu dom de línguas, ao qual, aliás, o mesmo teólogo de Osasco se orgulha de ter dado formulação católica. Peguem fogo em nome de Jesus Cristo! Peguem fogo! Já ele começa a falar. Peguem
fogo! A gente não tá querendo ofender ninguém, viu, gente? Só pra gente ter uma noção. Óleo! Afinal, se a Igreja de Cristo é agora um algo espiritual que abrange denominações. Então, pastor, eu fico pensando, será mesmo que o Espírito Santo, Deus, queria isso aí da cristandade, pastor? Porque eu não vejo nenhuma semelhança nesse tipo de dom com o dom da Bíblia, pastor. E o que o senhor me diz sobre isso aí que foi apresentado, esse vídeo? Olha, eu não quero ser leviano, não conheço nenhum desses senhores que estão sendo citados aqui no vídeo, né, que está sendo mencionado. E também o nosso papel aqui não é falar das pessoas, mas se eu estivesse nessa congregação, e poderia ir com muita alegria, por sinal, eu não seria edificado com a palavra de lelele, lalala, lelele, lalala. Para mim isso não faz o menor sentido. Isso para mim não comunicou absolutamente nada, comunicou uma emoção exaltada, mas a minha razão não foi alcançada. E eu não vejo como que as pessoas podem ser edificadas com palavras lelele, lalala. Para mim isso não fez muito sentido. Eu não consigo entender como isso pode ser o verdadeiro dom de línguas se, falando sinceramente, eu não estou mencionando aqui o senhor que foi citado no vídeo aqui, se ninguém vai ser edificado com palavras sem sentido, dita ao vento, né? O que eu vejo no livro de Paulo, e aí a gente está colocando um fundamento, né? Sola Escritura, a gente pegou essa herança de Lutero. Se a gente pegar sola Escritura, para mim, Paulo fala que a gente precisa oferecer um culto racional. Claro que as nossas emoções também são alcançadas, elas também são importantes, Jesus toca nas nossas emoções também, mas eu não consigo ver como que esse tipo de emocionalismo edifica a pessoa, edifica a congregação, edifica o evangelho. Ou o mais importante, né? Exalta e eleva o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, nosso amado Senhor. Pois esse estudo eu creio que está ficando muito edificante para quem ama a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus não ama doutrina de igreja, não ama o templo em si, o nome daquela igreja em si. Quem ama Jesus Cristo, ele ama Jesus Cristo, ele ama a Bíblia. Então, em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, está lá falando da Babilônia, versículo 1, 2, 3 e o 4, ele fala assim: sai dela, povo meu, sai da confusão religiosa, vem para a verdade, vem para onde ensina certo. Porque, igual o pastor disse, isso aí não atinge a nossa razão, nem o nosso espiritual. Isso aí não está condizendo com o que diz a Bíblia. Eu gostaria de mostrar mais um vídeo para a gente entender mais um pouco sobre isso, se procede ou não. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus finaliza fazendo uma de condoconga. Viu, Fabinho, por exemplo, assistindo esse vídeo, também mais uma vez vou repetir aqui, não conheço o senhor, nem sei de quem se trata, mas se eu tivesse na congregação dele, eu não entendi o propósito dele. Eu não entendi qual é a mensagem dele. Ele fala assim, Deus me enviou para pá. Eu não entendi qual que é o propósito dele, não entendi qual que é a mensagem dele, não entendi o que realmente ele tem para edificar a igreja, porque todas as vezes que eu falo assim, Deus me enviou aqui para... ficou uma lacuna, e eu vou fazer... ficou uma lacuna, ou seja, a gente não vai ser edificado. Agora, se ele viesse na congregação X aí, eu falar assim, ó, eu vim aqui para falar da cruz, para falar que Jesus pode te salvar. Em português, né, pastor? Em português. Na língua da pessoa da congregação. Deus está me trazendo aqui para te trazer uma mensagem de que só existe salvação no nome de Jesus e que você, afundado nos seus pecados, nos seus problemas, dificuldades, você vai encontrar refúgio e graça na pessoa maravilhosa de Jesus. Eu sairia edificado. Mas quando ele fala assim, Deus me trouxe aqui para... e eu tenho meu propósito para... eu não entendi, isso para mim ficou confuso. E tudo bem. Então, se o senhor fosse, então... o senhor fala... estudou um pouco de inglês, um pouco de espanhol. Sim.
Mas se o senhor fosse lá na Alemanha, então, falando português, e se o senhor falasse também em português essas mesmas palavras que o senhor falou sobre Jesus, também seria infrutífero. Infrutífero, Porque 100%. a pessoa lá na Alemanha não estaria entendendo o senhor. Exatamente. Exceto se tiver um intérprete. Aí sim. Se tiver uma pessoa lá que conhece o português, traduzisse o que o senhor estivesse falando, humanamente que eu estou falando. Sim. Traduzisse humanamente o que o senhor está falando em português, traduzisse para o espanhol. Aí as pessoas lá iriam entender. Ou, se o senhor fosse lá na congregação, fosse chamado, todo mundo alemão lá, e o senhor falando em português. Sim. De repente, vem um intérprete também, humanamente, te interpretar. De repente, o senhor começa a falar, ele começa a te interpretar. Aí levanta uma pessoa lá na congregação e diz assim: não precisa interpretar, não, que estamos entendendo tudo. Aí foi uma manifestação do dom de línguas. Com certeza. E se não tiver intérprete, fique calado. Não tiver intérprete humano, só com estudo mesmo, fique calado. E se não tiver o Espírito Santo também interpretando aquela língua, dando o dom de línguas, fique calado também, porque não está tendo edificação nenhuma. Você vai continuar lendo para a gente ou você tem algum comentário? Então, hoje nós temos muitas tecnologias incríveis e sensacionais que até é difícil a gente mexer e entender. Por exemplo, no celular hoje, ele está associado agora com um fone específico de uma marca X específica aí que eu não vou citar, mas que você for em um país estrangeiro, por exemplo, você mencionou a Alemanha, não sei uma palavra em alemão, e colocasse esse fone online com o meu celular, o alemão poderia falar em alemão e eu ia ouvir em português no meu fone de ouvido. E se ele tivesse com fone com essa mesma tecnologia, eu poderia falar em português a ele e no fone dele ele entender em alemão. O que significa isso? Que o dom de línguas é mais ou menos isso, né? Claro que a gente está falando de tecnologia, mas o dom do Espírito Santo seria mais ou menos essa comunicação aberta com um propósito, como eu já vou repetir milhares de vezes, de evangelizar e edificar a pessoa. Sim, então tem essa tecnologia que o senhor falou, Sim. Mas se a pessoa estiver num lugar que não tem essa tecnologia, é possível sim ser dado o dom de línguas, sim, porque a Igreja Adventista, nós acreditamos no dom de línguas da Bíblia. Inclusive, se você ir na internet e pesquisar o Michelson Borges, lá ele tem um testemunho fantástico de um adventista que foi no Rio Grande do Sul um tempo atrás, e lá ele começou a falar em alemão para pregar o evangelho para os alemães lá. Depois vocês procurem Michelson Borges e a pessoa que falou em alemão no Rio Grande do Sul. Pode pesquisar aí, da Igreja Adventista, porque acreditamos no dom de língua sim, mas o dom de línguas bíblico, não o que é falado hoje nas igrejas. O senhor tem mais um comentário sobre o senhor vai continuar lendo, pastor? Eu vou ler aqui como nós estávamos na sequência, né? Voltando à nossa linha do estudo. Né? Isso. 1 Coríntios, mais uma vez, capítulo 14, e agora o verso 13. Olha que interessante. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua e o meu espírito ora, de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, se a pessoa está orando, qualquer idioma da terra, Deus vai ouvir, não importa. Deus fala todos os idiomas. Todos. Afinal de contas, foi ele que confundiu lá em Gênesis, na Torre de Babel. Né? Então, se um japonês fizer oração, ele vai entender, um alemão, um brasileiro e assim por diante. Mas, se essa oração for pública, né? Aqui fala, minha mente fica infrutífera. E é como você falou, como que a gente vai falar amém, que é uma palavra de concordância? Como que a gente vai concordar se a minha mente fica infrutífera? O verso 15 diz, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendize apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da sua ação de graça? O próprio Paulo traz isso, né? Ou seja, o que ele está dizendo? Que a gente precisa orar com a mente, cantar com a mente. Então a ênfase da inteligência, da compreensão, do uso da razão, do uso da mente, salta aos olhos aqui, porque ele menciona isso daqui várias vezes, né? A importância da gente entender, da gente compreender. Ok, então, como o apóstolo Paulo está repreendendo aí uma língua que existe, mas que não está fazendo sentido nenhum falar em outra língua lá no púlpito, quanto mais hoje o apóstolo Paulo repreenderia as igrejas hoje falando uma língua, primeiro, não é o idioma, segundo, essa língua não existe.
Muitas das vezes ela é forçada, porque hoje em dia, infelizmente, nas igrejas, se você não falar essas línguas, você não é bem visto nas igrejas, para eles você não tem o Espírito Santo. Então, muitas das vezes a pessoa se sente pressionado a falar em línguas, senão não é batizado com o Espírito Santo. E outra também, a pessoa às vezes pode estar... Você tem algum comentário, pastor? Então, você falou um negócio curioso, porque erradamente, isso eu não encontrei na Bíblia, então erradamente na mente de algumas pessoas, eles associam de forma direta o batismo do Espírito Santo com falar em línguas. Eu separei um pequeno resumo aqui, muito bom. Listando aqui, por exemplo, o Jesus, o nosso mestre, nosso querido Senhor, nosso amado mestre, que é o máximo, né? É o mestre dos mestres. O mestre dos mestres. Em nenhum momento há nos evangelhos menção dele falar em línguas estranhas, ou língua de anjos, ou língua que ninguém compreendeu. Pergunta, Jesus foi cheio do Espírito Santo ou não? Nossa, o mais cheio do Espírito Santo. Plenamente cheio do Espírito Santo, nunca falou em línguas. A Maria, quando recebe a visita do anjo, falou, você vai gerar fruto do Espírito Santo e vai ser cheia do Espírito Santo. Em que momento os evangelhos mencionam que ela fala em línguas estranhas ou também língua não. de anjos? A gente tem aqui outro exemplo dos samaritanos, que também Atos 8, cheio do Espírito Santo, João Batista, Lucas capítulo 1, Isabel, Lucas capítulo 1, 7 diáconos, Atos capítulo 6, Estevão, Atos capítulo 7, nenhuma dessas pessoas onde a Bíblia diz claramente que foram cheios do Espírito Santo, nenhuma delas reagiram falando em línguas estranhas ou língua de anjos ou língua que ninguém entende. Então, associar o batismo do Espírito Santo com o dom de línguas estranhas, eu não consigo ver essa conexão na Bíblia. Portanto, voltando àquela base, né? Vamos ficar no sola escritura. O que está na Bíblia a gente aceita, o que não está a gente rejeita. Então tá, pastor. Mais um comentário, ainda antes de a gente dar prosseguimento na leitura, 1 Coríntios capítulo 14. Tem algumas partes da Bíblia que mencionam mais ocasiões que foi dado o dom de línguas. Para Cornélio era um centurião romano. O centurião romano era um soldado romano, de mais alta patente ali, que sobre sua conduta ali era mais ou menos 80 a 100 soldados que ele tomava conta. Por isso centurião. E ali Pedro teve uma visão, em Atos capítulo 10, um lençol que apareceu para ele lá, com toda sorte de animais imundos. E aí aparece para ele a voz, levanta, mata e come. E ele fala assim, eu nunca comi coisa comum ou imunda. Ou seja, ele andou com Jesus, e Jesus Cristo já tinha morrido, ele deixou um ensinamento para ele que não poderia comer animais imundos. Então ele falou, nunca comi coisa imunda. Mas ele estava tentando entender o que significava aquilo. Não era para comer nada ali, não. Era uma visão. E depois, lá no versículo 28, ele diz assim, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considera comum ou imundo. Ou seja, essa visão que ele teve era para ir pregar o evangelho para esse centurião romano, por nome Cornélio. E lá, já estava na casa de Cornélio, a partir do versículo 44, ele, como ele tinha entendido a visão, que não tinha nada a ver, Deus purificou o ser humano, no versículo 29. Por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? É para pregar o evangelho para essas pessoas. A partir do versículo 44 de Atos 10. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar água para que sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Ou seja, aqui foi recebido o dom de línguas ali também, assim como nós. Assim como nós de que jeito? Lá em Atos capítulo 2, idiomas. Aqui eles não falaram essas línguas que são faladas aí, aqui hoje, igual o pastor mencionou, que não edifica nada. E aqui, provavelmente, algumas pessoas ali. O Cornélio provavelmente falava latim, falava grego e aramaico. Pedro ali provavelmente estava falando com ele em aramaico. E ou grego também, né? Pode ser. Estava conversando com Cornélio. E aí, tinham mais pessoas ali com Cornélio. E essas pessoas provavelmente não tinham a educação que Cornélio tinha, de saber outros idiomas. E ali começaram a falar em línguas também.
começaram a entender que o que Pedro estava falando, as grandezas de Deus para Cornélio, para a conversão de Cornélio. Ele não estava falando uma língua que não existe, ele estava pregando o evangelho, que ele foi chamado para pregar o evangelho para Cornélio. E ali foi dado o dom de línguas, não é que é dada hoje. Então toda menção de dom de línguas no Novo Testamento é a capacidade de você falar um outro idioma para pregar o evangelho. Nada mais do que isso. O senhor tem algum comentário, pastor? Aqui o interessante é o preconceito horrível de Pedro, né? Um preconceito horrível que gerou uma barreira horrível e Deus agora dá essa visão para ele, rompeu o preconceito. Por quê? Porque Deus tinha um único propósito para Pedro. Pedro, vai evangelizar o Cornélio, que esse cara vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha. Qual que era o propósito de Deus dar toda uma visão, depois a dom de línguas, fazer toda uma ação, uma movimentação incrível do Espírito Santo? O propósito era alcançar esse abençoado, esse maravilhoso do Cornélio. Ou seja, qual o propósito dos dons? É edificação da pessoa, é salvação da pessoa, é tirar essas barreiras culturais, barreira de língua, ou no caso de Pedro, né, que foi uma barreira horrível do preconceito. Infelizmente hoje a gente está numa sociedade extremamente preconceituosa em vários aspectos, e Deus ali aparece de forma poderosa para Pedro, para romper com essas barreiras que possam atrapalhar a pregação do evangelho. Esse é o foco. Tá, então vamos ver mais um vídeo pra gente... eu quero deixar bem claro, gente, por isso que eu tô mostrando esses vídeos aqui. Eu quero deixar bem claro para vocês o que é esse dom de línguas falso que a gente está combatendo aqui com a verdade da Bíblia. Espero que vocês entendam que não é para humilhar ninguém, viu? Mais uma vez eu reforço isso. Se você é fraco para esse tipo de vídeo, não assista, viu? Porque é forte. Mas é isso aí que temos, né? Eu vou preparar o vídeo aqui. Isso. Chipote telemite flan. Adoi cacciara dunque tahase. Temite pote telemite se me for. Ai provossi gemina hase. Eu abro aquela porta. Andaka chopri hasia chobriha. Fecho uma cova. Andaka chaya sebria fa. O meu sangue vai na porta dela. E eu tomo todos os meus vasos. Agora, 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 agora. Pois bem, pastor. Então, esse daí é mais um vídeo. Aqui, pastor, parece que está tendo uma contrafação da verdade. Tentaram imitar um pouquinho que está na Bíblia, que é para ter intérprete, né? Ah, sim. Então, mas aqui é nítido que intérprete do quê? Porque, que eu saiba, as pessoas ali falam em português. Que eu saiba, a pessoa estava falando também em português ali, ou a que estava falando, e o outro traduzia em dom de línguas. Então foi tipo um contrário ali, eu não entendi qual foi a proposta ali do dom de línguas dali, que foi mencionado ali, que não é o dom de línguas bíblico, viu? Tem o dom de línguas bíblico, que é de Deus, e tem o dom de línguas não bíblico, que não é de Deus. E ali me parece ser o segundo, porque não tem edificação nenhuma, não falou as grandezas de Deus em nenhum momento, e não teve idioma ali em nenhum momento, e muito menos língua de anjos, que não é dom de línguas que a Bíblia fala. Não é dom de línguas. O senhor tem algum comentário, pastor? Eu particularmente, como eu já mencionei, não conheço as pessoas, mas se eu estivesse na congregação, não sei se eu seria edificado, porque é uma palavra genérica e um diálogo que traz pouca edificação. Por exemplo, eu não consigo ver Jesus nessa figura que foi mencionada. Não consigo ver Jesus, a pessoa de Jesus, fazendo uma cena dessa, ou no púlpito, ou diante das pessoas. Eu não consigo ver os apóstolos fazendo uma cena dessa. Eu não consigo ver os patriarcas, né, os pais da igreja, dos primeiro século e segundo século, do ano 200, 300, fazendo uma cena dessa. Eu não consigo ver Martinho Lutero, que vai traduzir a Bíblia, fazendo um papel desse. Eu não consigo ver William Tyndale,
que traduziu a Bíblia para o inglês, fazendo um papel desse. Eu não consigo ver esses reformadores, como Calvino e outros, ou John Wesley, que falava muito sobre a santificação, fazendo um papel desse. Eu não consigo ver uma edificação nesse tipo de situação que foi compartilhado no vídeo aqui. Pois bem, pastor, então, a igreja pentecostal, o senhor sabe a origem dela fora daqui do Brasil. No Brasil, veio da congregação cristã, não estou citando o nome, difamando irmãos não, tá? É só para mostrar esse pentecostalismo quando veio aqui para o Brasil. Ele veio em 1910, em São Paulo. E a Assembleia de Deus veio em 1911, em Belém. Eu não estou falando mal de ninguém aqui, eu só estou apenas falando quando veio esse tipo de dom para o Brasil, em 1910 e 1911. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia saiu também um povo do nosso meio, que se denomina Igreja Adventista do Sétimo Dia e Movimento da Promessa. Igreja Adventista do Sétimo Dia da Promessa. Que saiu da igreja também, era por nome João Augusto da Silveira, ele era um ancião da Igreja Adventista, e saiu e fundou a Igreja Adventista da Promessa em 1932 em Pernambuco, a qual dividiu a Igreja Adventista, porque ele queria falar essas línguas que são faladas hoje nas igrejas, que eram faladas já na Assembleia, na congregação, e resolveu montar outra igreja, pastor. E procede, pastor? Procede. Então, nós não temos bem documentado se nesse período de 2000 anos do cristianismo, estou falando ali do primeiro período, dos primeiros séculos do cristianismo, ou no período da Reforma, de manifestações de línguas nesse teor que nós estamos vendo nos vídeos atuais, né? E a gente não tem esse registro. O que nós temos que está amplamente documentado é o reavivamento da Azusa Street, da rua Azusa, número 312, onde o William Seymour, ele era um negro, ele teve uma dificuldade nos olhos. Eu estou falando no cenário, mencionando o fato dele ser negro, porque a gente está saindo agora, nesse contexto, estou falando 1900 e pouco, final da Guerra Civil Americana, que tinha a questão dos negros e brancos, escravos e livres, o norte, o sul, né? O norte industrializado, que era a libertação dos escravos, o sul escravagista, a produção de algodão. Então tinha esse cenário social e cultural, né? E aí ele aparece nesse cenário extremamente preconceituoso. A gente tem as leis Jim Crow, onde os negros e brancos não ocupavam... E somos totalmente contra o preconceito, é lógico. 100%. Isso daí é uma voz de cor, uma degradação da humanidade. O preconceito racial um pecado. É um pecado, uma patologia, uma imbecilidade, em todos dos piores níveis possíveis. Isso aí. Né? Mas eu estou citando o contexto histórico ali. E aí ele teve contato com essas línguas estranhas, mas pelo fato dele ser negro, ser marginalizado, aí ele vai agora para a Califórnia, aluga um celeiro. Ele vai limpar aquele celeiro, mas os documentos históricos dizem que o cheiro do celeiro era forte. Eles procuraram cobrir com serragem aquele celeiro. E ali aconteceu esses dons, onde as pessoas falaram línguas estranhas, pessoas que nunca estudaram piano desenvolveram o piano. E ali trouxe um emocionalismo muito forte, muito intenso. E ali ficou como referencial primeiro a Azusa Street, né, o reavivamento da Rua Street com William Seymour, e de lá para o mundo, né? Depois chegou aqui em Belém do Pará com Gunnar Zwingli, Daniel Berg e Gunnar Zwingli. Eu conheci a Assembleia de Deus Belém do Pará, estive lá. Tem um memorial de Daniel Berg e Gunnar Zwingli aqui no Brasil, onde eles trazem também para a Igreja Batista. Aí houve uma dificuldade na Igreja Batista. Daniel Berg e Gunnar Zwingli vão ser expulsos da Igreja Batista com mais 18 ou 17 membros. Existe uma carta do irmão Raimundo, eu não lembro bem, está bem documentado isso, acho, Raimundo Nobre, que diz que trouxe algumas dificuldades a visita de Daniel Berg e Gunnar Zwingli nessa questão do dom de línguas. E daí eles foram expulsos da Igreja Batista, daí vão encontrar abrigos em outras congregações, aí vai surgir o que nós conhecemos como a Igreja Assembleia, a Congregação e outras, né? Sim. Que herdaram essa questão do dom de línguas da Rua Azusa e no Brasil de forma específica de Daniel Berg e Gunnar Zwingli. E tem também, eu esqueci o nome dela, que os assembleanos, a Igreja Pentecostal também tem,
como referência, né, é a avó do pentecostalismo. Tem ela, dá para pesquisar também na internet, né, que ela também tinha esses dons. Mas voltando ao... O que eu quero dizer, Fabinho, é que assim, eu não estou questionando a sinceridade dessas pessoas, eu não vou pôr o pé nesse terreno, tá bom? Eu também não estou questionando se o William Seymour era convertido ou não, ou se Daniel Berg era Daniel Berg e Gunnar Wing era convertido. Eu não ponho o pé nesse terreno, o terreno do coração pertence só Deus vai julgar se são convertidos ou não. Não vou entrar nessa questão, isso não cabe para nós, que só Deus que lê os corações. O que eu estou mencionando é história, né? E essa foi a história do movimento pentecostal no mundo, né? Com força, na Califórnia e chegando no Brasil também. Tudo bem, pastor. Então, aqui eu acho que está ficando bem claro aqui o nosso estudo. Qual que é a nossa intenção aqui? Mostrar a verdade. O pastor disse, a gente, logicamente, não devemos entrar no terreno da consciência de cada um. Eu agradeço muito quando eu conheci o Evangelho. Não foi na igreja adventista, foi o meu primeiro passo. Só que aí você vai vendo que a verdade é como a luz da aurora, né? Provérbios 4:18, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, você vai conhecendo, você conhece ali o cristianismo, você viu que não está legal ali, não está ensinando certo, você sai. Você vai para outro lugar, você vê que não está ensinando certo também, você sai até você encontrar um lugar que ensina de acordo com a Bíblia. Porque o coração também é enganoso, né, pastor? Porque se você for, não, mas eu sinto que é Deus. Não confie também no seu sentimento. Porque Bíblia não é sentimento, é razão. E o dom de línguas aqui que a gente está estudando é na razão. Não tem outro tipo de dom de línguas a não ser o que é falado na Bíblia, que é a capacidade de falar em outros idiomas. Correto, pastor? Sim, claro. Eu queria só mencionar um fato curioso que me aconteceu quando eu estava em uma cidade X, vai ficar melhor assim. E eu estava estudando a Bíblia com essa senhora muito querida, era de uma igreja pentecostal X também, e ela era muito espiritual, ela era uma mulher de oração incrível, uma verdadeira inspiração. E a gente estava estudando esses temas bíblicos, como o estado dos mortos, a volta de Jesus, esses temas principais da palavra de Deus. E um dia ela estava muito abatida, muito chateada, porque ela frequentava a igreja. Ela me falou assim: olha, eu estou triste com Deus, porque Deus não me aceita e Deus não quer me batizar com o Espírito Santo. Eu falei: nossa, mas de onde a senhora tirou isso? A senhora é uma pessoa cheia do Espírito Santo, as suas orações são poderosas e a sua vida tem um testemunho muito poderoso. Ela falou: não, porque eu já frequento a igreja há 8 anos e eu não falo em línguas, eu não desenvolvi esse dom, portanto não fui batizado no Espírito Santo. Nossa. Eu falei: não, mas a senhora está cheia do Espírito Santo e isso é claro na tua vida. Ela falou: não, esses dias no culto X, um menino que foi lá em algumas poucas semanas já começou a falar em línguas e as pessoas falaram: nossa, esse verdadeiramente é espiritual, foi batizado com o Espírito Santo. E houve um tipo de classificação. E eu vou falar minha opinião aqui, eu achei isso um tanto que perverso. Por quê? Porque quem falava em línguas era batizado com o Espírito Santo, estava num alto grau e ela num grau ou numa escala espiritual abaixo. Eu acho que essa não é a régua de Deus, eu acho que Deus não passa uma régua dessa forma e não classifica as pessoas dessa maneira. Eu não vejo isso dessa forma e acho até uma classificação fora dos parâmetros bíblicos, né? Eu não acho que o falar em línguas seja o sinal máximo do batismo do Espírito Santo. Eu não acredito nisso. Até porque lá naquele episódio de Elias, contra os 450 profetas de Baal, ali ele enfrentou os 450 profetas de Baal e ele fez um desafio. Ó, eu vou colocar um holocausto aqui, né, com a minha oferta de um boi, um animal, né, e vocês colocam aí também. E o Deus que responder com a chama de fogo é o Deus verdadeiro. Aí aceitaram. E aí gritaram, fizeram todo aquele alvoroço, aquele culto muito agitado, diz que até espancavam eles mesmos, se autoflagelavam, né? E você vê ali que essas pessoas não receberam resposta, porque não é um culto totalmente eufórico, com grito, pulo, que Deus ouve. Deus ouve a sinceridade na brisa mansa.
E você vê que depois foi a vez de Elias. Elias fez uma simples oração, calma, e diz que desceu o fogo do céu. Ele mandou colocar até a água no holocausto, na lenha. E esse fogo lambeu tudo ali, consumiu até as pedras ali, o animal. Ou seja, o Deus de Elias era verdadeiro, não precisou todo aquele alvoroço. E hoje também é assim. Não quer dizer que a igreja é uma igreja pentecostal, agitada, que Deus está ali e não está na calminha ali. Se você for na igreja adventista, tudo muito calmo, quietinho. Porque ali a gente não precisa ficar falando isso, porque a gente sabe que não precisa falar isso, essas línguas. Então ali, mas Deus está ali, realmente. Eu não estou falando que Deus não está na pessoa. Porque Deus pode estar muito bem numa pessoa que está frequentando uma igreja evangélica, ali ele deixou os vícios. E o nosso amigo Thales, ele quer dar um testemunho aqui, né Thales? Na verdade, eu quero fazer uma pergunta para o pastor. Pois não. O testemunho que era dar depois em cima do que o senhor estava lendo em Atos 2. Mas a pergunta é a seguinte, trazendo esse contexto que o senhor explicou de uma senhora, né? O senhor estava fazendo um estudo lá. Já tive esse mesmo acontecimento, já aconteceu comigo, no caso desse jovem que ela citou. E a minha pergunta é a seguinte, quando acontece aquele momento de euforia, acontece aquelas coisas dentro da igreja, se não é Deus, o que seria? É um êxtase? O que pode-se dizer? É levado pelo ambiente? Porque, como eu falei para o senhor, já aconteceu comigo também, nesse movimento. Mas o que seria se não provém de Deus? Olha, eu vou fazer muita questão e muito gosto de ouvir sua história e a sua experiência, tá? O que eu tenho observado é uma pergunta difícil de responder, né? Pode ser um efeito do coletivo? Pode. Não estou afirmando. Pode ser? Pode. Pode ser um êxtase individual? Também pode. Pode ser uma questão psíquica? Isso também está documentado. Eu tenho alguns documentos que trazem essa possibilidade ou não. Ou seja, é difícil eu fechar uma resposta totalmente plena para você, sabe? Mas o que eu quero dizer é que Deus tem o seu povo em todos os lugares, Deus fala com pessoas de várias formas, de várias maneiras, como diz o livro de Hebreus, e Deus usa de várias formas. Agora, como essas pessoas que são sinceras, eu acredito na sinceridade, não de todas, de muitas, tem um encontro com Deus de alguma forma que Deus vai usar com ela. Pode ser um êxtase? Pode ser uma forma que Deus vai tentar falar com ela? Eu também acredito que pode ser. Agora, não é o que a Bíblia revela que Deus vai usar como regra para alcançar, né? Entendi. E qual foi a sua experiência para a gente aprender um pouquinho? De qual das duas o senhor fala? Com dom de línguas, com o movimento pentecostal. O senhor fala das línguas estranhas? Também. É parecido com o que o Fabinho mostrou nos vídeos ali. Aquelas línguas diferentes ali que acontecem, né? Mas é muito pela euforia do momento ali. Entendi. E acaba acontecendo, mas particularmente falando, não foi algo forçado. Posso te dizer, até fluiu naturalmente, entendeu? Entendi. Mas eu também não sabia explicar. A gente costuma chamar como se fosse um fogo maior dentro da gente que acontece e a gente fica incontrolável, entendeu? Entendi. Basicamente isso. Então, eu não estou questionando a sinceridade do seu coração. Isso daí é um terreno, como eu já falei, que só o Pai do céu vai pôr o pé. Só Deus conhece o coração de todos nós. Eu acredito na sinceridade do seu coração, porque a gente já convive já há um tempo. Mas eu não acredito que Deus, como a Bíblia fala, né, do domínio próprio, que Deus ele vai fazer alguma coisa sem a nossa própria consciência. Por quê? Se no grande conflito entre o bem e o mal está em jogo, na pauta principal, a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio, eu não consigo ver Deus tirando a nossa razão, tirando a nossa escolha, tirando o nosso livre-arbítrio ou a nossa consciência plena para atuar no nosso coração. Entende o que eu estou dizendo? Por exemplo, você mencionou, a gente está no momento disso, está tudo bem, é a sua experiência, não estou negando isso. Mas o que eu estou questionando é a questão da gente perder a consciência plena ou perder o domínio pleno. É nesse sentido. Entendi. E no caso ele é chamado, igual o senhor deu o exemplo da senhora, que ela disse que não tem o Espírito Santo se ela não fala essas línguas estranhas. Uhum. Mas o que seriam, então, os frutos do Espírito Santo? Gálatas fala do fruto do Espírito Santo, né? O fruto, na verdade, está no singular, né? Que é longanimidade, amor, bondade e tal. Todas essas são 8, se eu não me engano. Mas o que eu quero dizer com relação à ação do Espírito Santo, eu acho que para mim, pelo que eu observei na Bíblia, eu posso estar errado, o principal fator do Espírito Santo é nos impulsionar para Jesus. É claro que cada um vai ter a sua experiência,
mas esse não é o mais importante, porque o cristianismo ele não se baseia na experiência do indivíduo, mas ele se baseia na experiência que a gente tem com Jesus, ou seja, o foco não é a gente, o foco é Jesus. Então, para mim, o fator principal do cristianismo é a pessoa maravilhosa de Jesus. Então, a função máxima, não vou falar exclusiva, né, mas a função máxima do Espírito Santo é guiar a gente para Jesus, para a cruz, para a conversão, para a graça, para o sacrifício total, exclusivo e pleno que Jesus fez na cruz por nós. Então, no resumo, no que o senhor acabou de explicar, pode-se dizer que o batismo do Espírito Santo seria isso? Eu acredito. Os frutos que o senhor citou, que está escrito, acho que Gálatas, né? Gálatas 5, Gálatas 5. 20... É por ali. Eu acho para você. 5 alguma coisa. E vamos dizer assim, a principal função do Espírito Santo, então, é gerar um arrependimento na gente, né? Sim. Levar a gente ao arrependimento Sim. para Jesus. Então, isso seria ter o fruto do Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo seria isso, e não falar as línguas estranhas, então. Sim, eu creio sim. Entendi. Agora ficou bem mais claro ali a explicação, já trazendo a base bíblica, a gente fazendo perguntas aqui, principalmente eu que estou começando a aprender agora mais sobre Bíblia, entendeu? Então fica mais fácil de entender dessa forma. Que bom. Você não precisa falar, você era neopentecostal ou pentecostal até começar a estudar a Bíblia? Já frequentei ambas. Já frequentou, né? Então você tem experiência disso, você já viu muito a respeito disso, né? Com Nos certeza. livros. Então acho que ficou claro que estamos caminhando para o fim, né? Para o vídeo não ficar, já está extenso, mas é um assunto muito importante, a pessoa pode ver em 2 vezes, né? Mas Posso aproveitar e trazer mais uma pergunta aqui? pode trazer mais uma pergunta. No começo da entrevista ali, do estudo, né? O senhor citou, estava lendo sobre Atos 2. Sim. Onde os discípulos falam várias línguas e aqueles, vou falar da minha forma, que aqueles que falavam em árabe entendiam em árabe, os que tinham a língua matriz grega entendeu como grego, certo? Certo. Eu já tive essa experiência num tempo que eu passei, fiquei um longo período ali em Santa Catarina. E eu já tive essa experiência de, por exemplo, uma determinada noite de segunda-feira, eu fiz uma oração com Deus ali, sozinho, internamente, não falei com palavras, só dentro de mim. Numa segunda-feira à noite. No outro dia, na terça-feira, eu encontrei uma mulher falando em língua espanhol ali, depois eu fui descobrir que era uma chilena, pregando o evangelho para um uruguaio. Eu só entendi quando ela falou a palavra de Deus, e eu entendi. Eu falei, opa, ela deve estar pregando o evangelho, eu vou parar aqui para escutar. Aí eu fiquei ali, meio que de gaiato, e quando eu entrei no assunto, fui tentando entender o que ele estava falando, alguma coisa ou outra ali, e ela me puxou ali e pediu para fazer uma oração. Aí, nessa parte eu entendi, aceitei ali ela fazer oração, ela pegou na minha mão, no do Uruguai também, e começou a fazer oração. Só que em determinado momento, essa oração que ela faz na língua dela, que ali se fala o espanhol, ela, no meio da oração, eu consegui compreender tudo que ela estava orando, falando na língua dela. Mas o que foi mais interessante? Ela não apenas fez uma simples oração, ela repetiu exatamente uma oração que eu fiz com Deus na segunda-feira. Então tudo que eu falei para Deus na segunda-feira, ela repetiu na língua dela, e eu entendi como se ela estivesse falando em português, foi muito claro. Então, isso que seria então as línguas do Espírito Santo, como o senhor estava lendo em Atos 2, seria exatamente isso? Sim, eu creio nisso também. Eu creio que isso sim foi uma ação do Espírito Santo na vida de vocês, com certeza. Que tem essa coisa do idioma comunicar a graça, o evangelho de alguma forma no seu coração, e Deus usou essa experiência para te impactar. A gente não sabe o impacto na vida dela, mas talvez tenha tido, ou do Uruguai que você mencionou, mas você está aqui, a gente está vendo o impacto que isso teve na sua vida. Então Deus, com certeza, nós entendemos que esse é o verdadeiro dom de línguas. Amém. Ô Thales, então de acordo com o estudo de hoje, você que é um estudante da Bíblia, qual foi a sua compreensão? Puxando base bíblica e pela experiência que eu tive, é exatamente isso. Os dons do Espírito é exatamente... É o resumo de Atos 2. Por exemplo, eu falo inglês, vocês dois falam em português, o pastor prega em português e eu consigo compreender como se ele fala inglês. Como eu trouxe esse exemplo que eu tive lá em Santa Catarina. Então isso para mim os frutos, né, os dons do Espírito Santo, né, o falar em línguas estranhas. Então o senhor pode só ler pra gente 1 Coríntios 14, versículo 19, que o apóstolo Paulo falou ali, só pra gente encerrar, e eu acho que ficou bem claro. Esse assunto tem mais a que agregar a esse estudo, só que aí ficaria muito longo, mas o pastor vai ler pra gente. 1 Coríntios capítulo 14, verso 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então esse texto eu acho que resume nosso estudo. Resume nosso estudo.
Então aí, o apóstolo Paulo, o que ele falou aí, pastor? Se ele falar e ninguém entender, ninguém vai ser edificado, ninguém vai compreender a grandeza do evangelho, que essa é a nossa função aqui, meus amigos. A nossa função não é fazer um culto máximo, um culto bombástico, um culto emocional, mas um culto onde Deus, ele tem o lugar da primazia, o evangelho, a salvação em Jesus, a cruz, isso deve ser comunicado com clareza para que as pessoas possam Então entender. tá, vamos falar só mais um vídeo aqui, depois a gente entra. Esse vídeo aqui agora, ele tentaram fazer uma parte mais assim, como se fosse mais real, com uma tradução mesmo, mas depois no final ele sai falando língua e ninguém interpretou ele. Então, eu acredito que não é assim também, mas vamos ver e vocês me falam o que vocês acharam desse estudo aqui. Quer ver? Desse vídeo aqui. Eu estou na casa, segurando a mão, levantando o caído. Aí, ó, tá vendo? Aqui, então ele tá falando uma língua ali que não tem sentido também, numa congregação ali que eu acredito que sejam portugueses, sim, brasileiros que falam português. O pastor também fala em português. Provavelmente esse senhor, ele fala ele é português, ele é brasileiro, né? Ele tá falando essa língua aqui ininteligível. Vamos continuar. Sustentando o fraco. Não desista, pois não desisti da minha igreja. Sou eu quem a faço clamar. Sou eu quem a faço bradar. Minha ordem foi dada e eu não ordeno sem capacitar. Se eu dei a ordem, obedece, porque eu estou na frente, diz o Senhor. Aí, então note bem, ele deu uma suposta tradução, e aqui a gente não está falando mal da igreja, das pessoas, e sim da doutrina que não está certa perante a Bíblia. O estudo nosso aqui não é um pecado contra o Espírito Santo, porque aqui foi bem claro, citamos só a Bíblia dentro do contexto, tudo certo, de acordo com Atos capítulo 2. Então, isso aqui a gente pode falar com toda a propriedade que não está de acordo com a Bíblia. Mas eles têm direito de fazer isso, porque o Brasil aqui, o direito religioso, dá direito às pessoas se expressarem de toda maneira que ela quiser. Né? Porque temos o direito de professar nossa fé. Só que não é bíblico, né? Vamos continuar? Viu? Então ele traduziu supostamente uma tradução o senhor falou, e ele continuou falando e ninguém traduziu ele. Então, quer dizer, se estivesse traduzindo, tinha que ter uma tradução para ele também. Mas não é, porque também não é uma língua que existe. E o que você acha sobre esse tema aí, pastor? Como eu mencionei, né, não vou entrar no coração, na sinceridade das pessoas, mas eu não consigo ver no texto bíblico, quando Deus quis falar com Moisés, ele falou em línguas que ninguém entende, alguém precisou traduzir para o Moisés. Pelo que eu entendi, Deus conversou claramente com Moisés no idioma que Moisés entendeu. Agora, se eles estão na igreja ali cultuando, e se supostamente ele está falando uma língua dos anjos, uma língua do céu, uma língua de Deus, porque a gente vê a tradução ali, são palavras curiosas, interessantes. Por que não se manifestou no idioma local ali mesmo, né? E pelo que eu estou percebendo no padrão dos poucos vídeos que nós assistimos aqui, não sei se vocês separaram, eu tentei reparar, mas vocês repararam que são línguas diferentes? Um falou, o padre falou lé, lá, 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 o outro... E tudo é língua de anjos. E é difícil a gente até reproduzir, né? Tem até uma questão difícil da gente reproduzir. E aí eu fico pensando, diante dessas falas diferentes, qual que é a de Deus, qual que é de anjos? Eu não entendi, não sei. Então, ou seja, então nós vamos finalizando. Alguém tem mais algum comentário sobre isso? Você tem? Traz aqui, pastor. Pois não. Qual que é o principal objetivo do Evangelho de Cristo?
A salvação em Jesus, exclusivamente. Então o senhor fala em línguas estranhas, eu não, por mais que o senhor está tentando falar para mim sobre a salvação de Cristo, eu não entendi, então não adianta de nada. De uma certa forma, não adiantou nada. Mas agora, voltando de novo, praticamente a mesma pergunta sobre Atos 2, mas o senhor fala da salvação de Cristo para mim, eu sou um cara que talvez não acredita em Cristo, mas o senhor fala em outras línguas e eu consigo compreender, então isso seria a línguas estranhas, então, e gera um arrependimento em mim. Ah, sim. Então, veja bem, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a gente aceitar e a outra coisa é a gente compreender. Por exemplo, eu posso falar do evangelho para você e você compreender plenamente, entender plenamente que a gente só vai ter perdão e salvação através de Jesus, exclusivamente dele, mais ninguém, e você entender e não aceitar. E a outra coisa é você entender e aceitar. E a outra coisa é você não entender. Aí, diante do não entendimento, aí você fica confuso. E aí, qual que é o caminho? Entende? Ou seja, eu acredito que o Espírito Santo vai fazer você entender e vai comover o seu coração para aceitar também. Fazer essas duas obras no coração. E uma das formas de você ser alcançado, eu ser alcançado, todos ser, é através da pregação. E Jesus fala da importância da pregação. A última palavra de Jesus é ir de pregar o evangelho a todas as pessoas. Então eu não acredito que a gente teria uma mensagem que as pessoas não iam compreender. Eu não consigo ver Jesus dando esse comando, capacitando com o Espírito Santo e as pessoas não entendendo o evangelho. Elas podem não aceitar essa liberdade que Deus deixou, a questão do livre-arbítrio. Mas não entender, o Espírito Santo está para fazer esse papel também, de entender e também aceitar. Né? Então se as pessoas não entendem, logo o foco principal do evangelho não vai chegar até as pessoas, então se elas não vão compreender, então meio que não vai servir, então. Eu penso assim. Então deu para ficar muito claro no estudo o que a gente entende, baseado no estudo bíblico, o que é a linguagem do Espírito Santo. E eu acho que Deus pode falar conosco de muitas formas. Hebreus fala de muitas formas, de muitas maneiras. Pode falar com você através dessa experiência que você teve em Santa Catarina, através desse estudo bíblico, através de uma oração, através de várias formas, né? O importante é a gente estar com o coração aberto para receber a palavra e o Senhor Jesus, que é o mais importante. Então tá. Então, mais alguma pergunta? Ficou claro? Pode finalizar? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Para a gente é sempre um prazer estudar a Bíblia. E gostei muito da companhia do Thales, que é uma pessoa muito querida. Agradeço você, Fabinho, pelo convite, por todo o preparativo aqui para receber a gente. Deus seja louvado. Eu também quero agradecer pelo estudo, a oportunidade de estar 2 professores aqui hoje me ensinando muito sobre a palavra, tirando as dúvidas. Somos todos aprendizes, né? Sempre, né? Sempre tem alguém para ensinar e sempre tem alguém para aprender, né? É isso aí, agradeço. Então tá. Então, olha, dirigindo a você agora, que ficou até o fim, busca a verdade. Jesus Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não siga o seu sentimento só. Vai pelo assim diz o Senhor. Não assim diz o seu coração, o seu sentimento. E você achará o favor de Deus. Amém? Amém.